Não existe personagem em um clube de futebol mais importante que o treinador. E eu acho que essa discussão ela não deveria nem existir. É óbvio que o jogo é dos jogadores e o treinador tem um limite em relação ao controle que ele precisa ter nas decisões que os jogadores vão tomar, nas escolhas que os jogadores vão tomar. Mas não tem profissional que consiga impactar mais que um treinador. O treinador influencia diretamente em 30 profissionais. As ideias de um treinador, a capacidade de leitura de onde o jogador se sente mais confortável, a capacidade de leitura de onde o jogador ele pode render mais, pode render menos. Então, no final das contas, eu olho para o Odair Helman e o Odair Helman claramente é um protagonista da temporada do Atlético. O Odair Helman é um protagonista no sentido financeiro. A comissão do Odair Helman beira R$ 1 milhão. O Odair Helman não é um técnico barato, e isso aí, mérito total do Odair, que conseguiu construir uma carreira que viabiliza ele a ganhar um grande salário. Mas em relação ao Odair, eu acho que a gente precisa se aprofundar um pouquinho, no sentido de ele é uma referência para esse Atlético funcionar. O funcionamento desse Atlético depende muito do Odair. Da mesma maneira que o Odair foi responsável por fazer o Atlético ter quase 70% de aproveitamento no segundo turno do Campeonato Brasileiro, mudando a maneira do Atlético jogar, saindo de um jogo mais associativo, um jogo mais lento, um jogo mais pausado para um jogo mais direto, objetivo de transição. E aí tem um mérito muito grande do Odair. Se o Odair novamente errar a maneira como esse time deve jogar, coletivamente esse time rende menos e o Atlético não é um time de peças individuais que falam por si só. Então esse coletivo ele precisa estar funcionando o tempo inteiro da maneira mais coerente possível para que a gente possa ter o Atlético do Odair Helman sendo uma grande equipe. O pessoal me pergunta, o Atlético vai brigar pelo quê no Campeonato Brasileiro? O Atlético ele vai brigar pelo que o trabalho do Odair Helman vai permitir. E eu acho que não tem como a gente não fazer uma comparação óbvia do Odair em relação ao Rafael Guanais. O trabalho do Rafael Guanais entregou mais do que todo mundo esperava do Mirassol. Mas é trabalho, não é sorte. É algo que aconteceu a partir do conhecimento do Guanais e do entendimento das características dele em relação aos jogadores do Mirassol e como tudo foi funcionando. Eu acho que para competir em alto nível como o Mirassol competiu, da mesma forma que o Guanais foi um protagonista, o Atlético precisa ter todo esse entendimento de causa, todo esse entendimento de elenco, todo esse entendimento de contexto do Odair, da mesma maneira que o Guanás teve para gerar basicamente o mesmo impacto. O Atlético só vai conseguir competir em alto nível se a gente tiver um trabalho de alto nível de um treinador. E aí a gente volta um pouquinho na carreira do Odair e a gente entende o trabalho dele no Fluminense, a gente entende o trabalho dele no Internacional, que foram trabalhos que ficaram marcados pelo fato de a gente conseguir ter é, times que não necessariamente tinham tanta banca individual, mas com o coletivo funcionando muito bem, e esse coletivo funcionando muito bem, esse entendimento todo aí dos seus respectivos elencos, fazendo com que o time tenha coerência e essa coerência gere capacidade competitiva e essa capacidade competitiva gere boas campanhas. O Odaí pegou o Internacional voltando de uma Série B e botou o Internacional na Libertadores. O Odaí pega um Fluminense que brigou até a última rodada contra rebaixamento, bota o Fluminense na Libertadores. Obviamente o Odaí não terminou o campeonato, mas o Odaí foi responsável ali por boa parte do início de uma campanha de um Fluminense muito surpreendente que galgou depois com uma estruturação que foi chegar no título da Libertadores da América. Então o Odaí ele sabe trabalhar com menos. O Odaí sabe trabalhar com elencos não tão hypados. E aí a gente fala de uma característica muito importante do treinador, que é a capacidade de gestão e motivação de um grupo, que no final das contas ele precisa estar motivado, estar animicamente muito inteiro, porque volto a dizer, se você não tem ali o fator técnico das individualidades como um fator fundamental, você precisa compensar de outras maneiras. E aí você fala, por exemplo, do fator competitivo, anímico, físico, mental. E acho que é isso que é o caminho que o Atlético ele pode ter. Cara, talvez não sejam as melhores individualidades do mundo, mas, cara, vai ser insuportável derrotar o Clube Atlético Paranaense. E acho que o Odaí ele entra na temporada do Furacão sem poder reclamar. O pessoal fala muito sobre a questão dos reforços, né? Ah, faltam reforços pro time do Odaí, faltam reforços pro time do Odaí. E, cara, no final das contas, não tem muito o que falar. Faltam reforços pro time do Odaí.
Mas se você botar na ponta do lápis, o Odair é um técnico que ele consegue ter a curto prazo algo que a grande maioria dos técnicos do futebol brasileiro busca. E o que a maioria dos técnicos do futebol brasileiro acaba buscando? Sequência. Se a gente entra num clássico falando do equilíbrio entre as duas equipes, o trabalho do Odair não pode ter um senso de equilíbrio em relação ao trabalho do Seabra. O trabalho do Odair tem quase vamos botar ali 6, 7, 8 meses de funcionamento. O trabalho do Odair, ele precisa estar na frente do trabalho do Seabra. O Atlético, ele precisa ter um funcionamento melhor do que o Curitiba pela longevidade do trabalho do treinador. E aí eu falo do Fernando Seabra, e aí eu falo do Luiz Castro, aí eu falo de técnicos que estão chegando agora no futebol brasileiro, do Tite. E óbvio que esses times podem compensar com qualidade técnica. Mas precisa ser um fator fundamental para o Atlético essa questão da continuidade. Essa continuidade ela precisa trazer respostas para o Atlético. Essa continuidade precisa trazer cenários ali que o Atlético entende que ele está na frente dos outros exatamente por trazer continuidade para um treinador, que era algo que o Petralha sempre resistiu muito. E acho que o Odair, ele surge como um dos favoritos, pelo menos das últimas temporadas, a terminar uma temporada à frente do Atlético, porque a gente fala de um profissional que, de certa maneira, ele tem um respaldo da diretoria, que sempre é uma diretoria muito volátil em relação à administração do treinador. Você tem muito a questão da torcida do Atlético, que também parece respaldar muito o Odair. Então, o contexto Odair Helman no Atlético é muito favorável para o trabalho dele ter sequência. Mas se a sequência não for um fator, por que a gente está apostando nesse trabalho a médio e longo prazo? Por que a gente está acreditando nesse trabalho a médio e longo prazo? Acaba não fazendo tanto sentido. Então, para mim, o Odair é um fator. O Odair tem que ser um fator desequilibrante à frente do Atlético. O Odair tem que ser um fator muito, assim, impactante à frente do Atlético. Se ele não for, é porque tem alguma coisa errada no trabalho dele. E sendo bem sincero, eu acho que a jornada do Odair na Série B mostra que ele pode encontrar soluções se o trabalho dele tiver sequência. O trabalho do Odair, sei lá, das 7 vitórias seguidas para as 5 vitórias finais seguidas, melhorou. O trabalho do Odair sempre teve a questão da setinha para cima. O trabalho do Odair sempre teve a questão do funcionamento e se desenvolvendo e lapidando, encontrando soluções, se mudando aqui, mudando ali. Isso eu não posso criticar o Odair. O Odair é um técnico que tem muita coragem para tentar, o Odair é um técnico que tem muita disposição para buscar essas soluções. Beleza, pessoal? Basicamente isso. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau.